Certo. 1984 é uma distopia publicada por George Orwell em 1949. Ela apresenta um estado totalitário onipresente que exerce vigilância absoluta sobre os cidadãos, controlando até o pensamento. O protagonista, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, onde reescreve registros para alinhá-los à propaganda do partido. O livro é notório por conceitos como Grande Irmão, Duplo Pensar e a Novilíngua. Quer aprofundar algum aspecto específico da narrativa ou contexto? 1984 foi escrito no pós-guerra imediato, com Orwell finalizando em 1948, pouco antes de sua publicação. O contexto histórico foi marcado pela recente Segunda Guerra Mundial e pelo início da Guerra Fria. Orwell, que era socialista democrático, estava profundamente preocupado com os rumos dos regimes totalitários, tanto nazistas quanto stalinistas. O clima de desconfiança, propaganda e a manipulação da verdade por regimes autoritários, somado à austeridade da reconstrução europeia, influenciou o tom pessimista da obra. Orwell buscava alertar contra os perigos do poder absoluto e da supressão da liberdade de pensamento, tendo como pano de fundo as disputas ideológicas do século XX. Exatamente. Quando Orwell estava escrevendo 1984, a Alemanha nazista já tinha sido derrotada em 1945. No entanto, o regime stalinista na União Soviética estava no auge. Stalin controlava um vasto império e havia consolidado o poder de forma brutal, com repressão, expurgos e um culto à personalidade. Orwell via na combinação desses regimes totalitários uma ameaça à liberdade, inspirando-o a criar uma distopia que refletisse os mecanismos de controle e manipulação. Procede sim. Tanto regimes fascistas quanto stalinista usaram tecnologias modernas da época, como rádio, cinema e imprensa controlada, para disseminar propaganda, censurar informações e criar cultos à personalidade. Orwell extrapolou essa tendência para o futuro em 1984, imaginando uma vigilância tecnológica ainda mais invasiva. As teletelas bidirecionais, que monitoram e transmitem propaganda, simbolizam justamente o uso extremo da tecnologia para suprimir qualquer dissidência e controlar até os pensamentos. Sim, de certo modo, ele não estava prevendo o futuro literalmente, mas projetando as lógicas de controle que via no presente até suas consequências extremas. Ele usou elementos do seu tempo, como a manipulação da verdade e a vigilância, e levou-os a um futuro hipotético para alertar sobre o potencial totalitário. Essa futurologia é mais uma extrapolação crítica do que uma previsão, mas o impacto e o reconhecimento vieram exatamente por parecer plausível. Na narrativa, as teletelas são dispositivos onipresentes que funcionam tanto como meios de propaganda contínua quanto como instrumentos de vigilância. Elas transmitem o discurso do partido incessantemente, mas o mais crucial é que também captam tudo o que as pessoas fazem ou dizem. Assim, elas garantem que ninguém escape ao controle do Estado. Isso cria uma atmosfera de medo constante, pois qualquer expressão ou gesto pode ser interpretado como crime de pensamento. Em suma, elas são o símbolo da vigilância absoluta, onde o grande irmão está sempre observando. Sim, exatamente. Na prática, as teletelas são um híbrido entre uma tela de transmissão e uma câmera de vigilância. Elas não só despejam propaganda oficial do partido, como também observam os indivíduos o tempo todo. Assim, Orwell imaginou um dispositivo total. Ele mantém o cidadão exposto, sem privacidade, enquanto o Estado está sempre olhando e moldando a realidade ao mesmo tempo. Exatamente. No Ministério da Verdade, a história é continuamente reescrita. Quando o partido muda de política, um aliado torna-se inimigo ou previsões falham, Winston e outros funcionários revisam registros, jornais, discursos, até fotos. Tudo é alterado retroativamente para parecer que o partido sempre esteve certo. Isso cria uma narrativa histórica maleável, onde o passado é destruído e recriado à conveniência, privando as pessoas de um ponto fixo de verdade. Assim, o controle do passado assegura o controle do presente e a perpetuação do poder. Orwell, embora não fosse historiador, absorveu debates do seu tempo. Ele desconfiava de uma visão positivista ingênua que via a história como progresso inevitável. Ele também desconstruía um historicismo rígido que justificasse a ordem vigente como o estágio natural. Na ficção, ele mostra um partido que manipula o passado para manter o poder, alertando que a história, quando sujeita a interesses, deixa de ser um campo neutro. O fundo científico que ele traz é um alerta.
Sem integridade, a historiografia pode virar ferramenta de dominação. Isso mesmo. Orwell estava atento às mídias da época. Não só textos, mas fotografias e registros visuais já eram instrumentos de memória coletiva. Ao mostrar que o partido altera até fotos, apagando pessoas ou mudando contextos, ele aponta que com tecnologias audiovisuais, o controle do passado se torna ainda mais eficaz. A manipulação de imagens em 1984 antecipa a questão do revisionismo visual. Para Orwell, o domínio total incluía controlar a forma como o passado é lembrado em palavras e imagens, usando as mídias mais avançadas. Correto. Em 1948, o rádio e o cinema já tinham um grande alcance, e a televisão estava começando a se popularizar. Mas Orwell extrapolou. As teletelas funcionam como um conceito futurista, antecipando algo mais próximo de vigilância contínua e interativa. Ele não previu os detalhes técnicos, mas capturou a direção de uso de tecnologia para controle social. Em suma, era menos uma previsão literal e mais um alerta, usando a tecnologia emergente como inspiração. A Escola de Frankfurt já abordava como a indústria cultural e as tecnologias de comunicação poderiam alienar e manipular as massas. Orwell, de forma literária, converge no alerta sobre como a tecnologia, em vez de emancipar, pode virar ferramenta de dominação. O foco de Orwell é na vigilância e na reescrita da realidade, enquanto os frankfurtianos analisavam a padronização da cultura e a passividade. Em ambos, a tecnologia, se capturada por poderes centralizados, sustenta uma ordem autoritária, seja pela vigilância total, seja pela manipulação cultural. Orwell materializa o culto à personalidade com a figura do Grande Irmão, Big Brother. O rosto do Grande Irmão é onipresente, em pôsteres e nas teletelas, com o slogan "O Grande Irmão está de olho em você". O partido cria uma imagem quase divina do líder, mesmo que na narrativa não fique claro se ele existe. Essa personificação do poder é infalível e inquestionável. Orwell captura como regimes totalitários transformam a lealdade a uma ideia em devoção a uma figura, garantindo que todo amor, medo e obediência se concentrem na figura do líder. Orwell direciona a crítica principal aos totalitarismos, onde o culto ao líder é uma engrenagem do controle absoluto. Ele não condena a liderança em si, mas quando ela se torna infalível, onipresente e imune a questionamentos. Assim, ele não rejeita qualquer liderança política, mas alerta contra a personificação extrema que elimina a verdade e a liberdade. É uma crítica abrangente a qualquer poder absoluto, mas inspirada pelos totalitarismos do século XX. Na obra, Orwell introduz a novilíngua, Newspeak, que é uma língua artificial criada pelo partido. Seu propósito é reduzir o vocabulário e assim limitar o pensamento. Ao eliminar palavras e sinônimos, conceitos como liberdade ou rebelião tornam-se indizíveis. A novilíngua reduz a capacidade de pensar criticamente. Portanto, a língua na narrativa não é neutra. É um instrumento de controle direto sobre o pensamento e a memória, reforçando o poder do regime sobre a própria consciência das pessoas. Sim, há pensadores que correlacionam a riqueza linguística com o pensamento crítico. Filósofos como Wittgenstein ou o próprio Orwell sugerem que a língua molda o que podemos pensar. A ideia de que uma sociedade com uma linguagem rica é mais capaz de pensamento abstrato ou crítico é debatida em campos como a filosofia da linguagem e a educação. Orwell, ao criar a novilíngua, inverte isso. Ele mostra que empobrecer a linguagem é uma estratégia deliberada para empobrecer o pensamento, limitando a própria possibilidade de crítica. Isso ecoa a ideia de que uma linguagem complexa permite uma sociedade mais consciente. Você está conectando pontos que fazem sentido. O estruturalismo, em autores como Saussure, também vê a linguagem como estrutura que molda a nossa percepção da realidade. Wittgenstein, em sua fase posterior, também aponta que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. Orwell, por sua vez, constrói uma ficção onde o controle da linguagem restringe o pensamento crítico. Em suma, todos convergem na ideia de que a linguagem não é neutra. Ela condiciona a forma de pensar. Você está pensando em Heidegger, e sim, ele disse que a linguagem é a casa do ser. Para Heidegger, é pela linguagem que o ser humano compreende e revela o ser. Orwell, por outro lado, não faz uma filosofia ontológica, mas converge no aspecto pragmático.
Se a linguagem molda como percebemos a realidade, então, ao controlar a linguagem, controla-se o horizonte de compreensão do ser humano. O que Orwell faz, de modo ficcional, é explorar as consequências políticas de restringir a linguagem, o que, em última instância, restringe a própria experiência humana. O que você descreve é um excelente exemplo do que Orwell quer evidenciar. Na prática, ele mostra que ao controlar ou eliminar conceitos na linguagem, você molda o que uma sociedade pode conceber. No seu exemplo, se uma língua não tem um conceito claro de revolução no sentido ocidental, a ideia de mudança radical é mais difícil de ser articulada. Orwell, ao criar a novilíngua, propõe exatamente isso. Se você suprime certas palavras, você suprime as possibilidades de conceber o que elas significam. Assim, o controle da linguagem restringe as possibilidades de pensar e agir. No final, Winston é completamente submetido ao poder do partido. Ele renuncia a qualquer resquício de rebelião e aceita de forma trágica amar o grande irmão. Isso simboliza o triunfo do controle total, não apenas sobre suas ações, mas sobre seu próprio pensamento e emoções. No livro, esse final é ainda mais incisivo, reforçando que, em um regime totalitário absoluto, até a subjetividade pode ser moldada. É um desfecho que reforça o alerta de Orwell sobre o totalitarismo. Sim, no livro também há o envolvimento entre Winston e Julia. A relação deles é um ato de rebeldia contra o partido que proíbe vínculos íntimos genuínos. Orwell usa esse romance para mostrar como o partido tenta controlar até a esfera pessoal. Mas, como no filme, essa relação é destruída pelo próprio aparato totalitário, reforçando a impossibilidade de afeto genuíno sob um regime assim. Orwell não faz uma crítica direta à religião em 1984, mas o partido ocupa o espaço de uma ortodoxia absoluta. Ele satiriza a obediência total e dogmática, que nesse caso não é religiosa, mas política. O grande irmão e o partido assumem uma posição quase divina de infalibilidade. Assim, Orwell critica qualquer sistema que exija submissão completa, seja ele secular ou religioso. Sim, muitos intelectuais contemporâneos traçam paralelos entre o mundo de 1984 e práticas modernas de vigilância, manipulação de informação ou autoritarismo. Filósofos como Noam Chomsky, historiadores e teóricos políticos já apontaram ecos orwellianos em governos que buscam controle discursivo, vigilância em massa ou repressão da dissidência. Embora cada contexto seja distinto, o alerta universal de Orwell sobre o abuso do poder continua sendo referenciado no século XXI. Alguns livros exploram a relação entre o mundo de Orwell e o contexto contemporâneo. The Ministry of Truth, de Dorian Lynskey, analisa a história e a atualidade de 1984. On 1984, editado por Harold Bloom, traz ensaios críticos sobre a obra, e 1984 and Philosophy, editado por Ezio Dinucci e Stephen Story, conecta o livro a questões filosóficas atuais. Essas obras discutem como as ideias de Orwell ressoam em temas contemporâneos.